O sol ainda estava se levantando no horizonte quando Maria já empurrava seu carrinho pelas ruas movimentadas do centro da cidade. Era assim todos os dias, há mais de 3 anos. A jovem de apenas 24 anos tinha as mãos calejadas pelo trabalho duro, mas o sorriso sempre estampado no rosto moreno e os olhos brilhantes que refletiam uma determinação que poucas pessoas à sua idade possuíam. Leve, é fresquinho. O melhor do dia, só para você, gritava Maria com sua voz alegre, enquanto organizava os produtos no seu carrinho improvisado. Tinha de tudo um pouco: água gelada, refrigerantes, salgadinhos, balas, chicletes e uns quitutes caseiros que ela mesma preparava de madrugada na pequena cozinha do seu barraco na periferia. As pessoas passavam apressadas pela rua 15 de novembro, a artéria principal do comércio local. Executivos de terno correndo para reuniões importantes, donas de casa carregadas de sacolas, estudantes com seus fones de ouvido. Cada um mergulhado em seu próprio mundo, raramente parando para reparar na jovem vendedora que lutava diariamente para conquistar alguns trocados. Maria não se importava com a indiferença da maioria. Ela havia aprendido desde cedo que a vida não devia nada para ninguém e que cada centavo conquistado com honestidade valia mais do que qualquer fortuna mal adquirida. Seu pai, um pedreiro que morreu quando ela tinha apenas 15 anos, sempre dizia: "Filha, o trabalho honesto enobrece o homem. Nunca se envergonhe de suar a camisa para ganhar o pão de cada dia." "Moça, quanto é essa água?" perguntou uma senhora idosa, interrompendo os pensamentos de Maria. "R$ 2, senhora. Geladinha. Acabou de sair da caixa de isopor", respondeu Maria com um sorriso caloroso, secando o suor da testa com as costas da mão. "Está bom, querida. Você é muito educada. Deus te abençoe", disse a senhora, entregando as moedas na mão calejada da jovem. "Obrigada, senhora. Que Deus abençoe a senhora também." Maria guardou o dinheiro na pequena pochete amarrada na cintura e continuou anunciando seus produtos. O movimento estava fraco naquela manhã de terça-feira. O mês estava difícil, as contas acumulando, e Maria calculava mentalmente se conseguiria pagar pelo menos a conta de luz até o final da semana. Sua mãe, Dona Conceição, estava em casa recuperando-se de uma pneumonia e os remédios tinham consumido boa parte das economias que a família tinha. Por volta das 10 horas da manhã, quando o sol já estava mais forte e o movimento nas ruas começava a diminuir, Maria decidiu mudar de posição. Empurrou seu carrinho em direção ao cruzamento próximo ao banco, onde sempre conseguia vender mais no horário do almoço. Foi então que ela viu a cena que mudaria sua vida para sempre. Um senhor idoso, aparentando seus 70 e poucos anos, caminhava devagar pela calçada. Usava roupas simples: uma camisa xadrez desbotada, calças de algodão um pouco largas, sapatos gastos pelo tempo. Seus cabelos grisalhos estavam um pouco despenteados pelo vento, e ele carregava uma sacola plástica nas mãos trêmulas. O homem parecia perdido, olhando para os lados como quem procura algo ou alguém. Seus passos eram incertos, e Maria notou que ele mancava levemente da perna esquerda. De repente, ao tentar atravessar a rua movimentada, o idoso tropeçou em uma lombada mal sinalizada da calçada. "Ai, meu Deus!" exclamou Maria, largando imediatamente seu carrinho e correndo em direção ao senhor, que havia perdido o equilíbrio e quase caído no meio da rua. "Senhor, cuidado! Deixe-me ajudar!" gritou ela, segurando firmemente o braço do idoso para evitar que ele caísse completamente. O homem olhou para Maria com olhos cansados, mas gentis. "Muito obrigado, minha jovem. Você é muito gentil", disse ele, com a voz embargada pela emoção e pelo susto. "Imagina, senhor, o senhor se machucou? Quer que eu chame alguém?" Maria segurou o braço dele com cuidado, notando que suas mãos tremiam um pouco. Não, está tudo bem. Só me assustei um pouco", respondeu o idoso, respirando pesadamente. Maria olhou ao redor e viu um banco de praça próximo, embaixo de uma árvore frondosa que oferecia uma boa sombra. "Venha, senhor, vamos sentar ali para o senhor descansar um pouquinho. Essa calçada é uma armadilha mesmo, já vi várias pessoas tropeçarem aqui." Com paciência e gentileza, Maria ajudou o senhor a caminhar até o banco. Ele se sentou com certa dificuldade e ela ficou ao lado, preocupada com o bem-estar do desconhecido. "O senhor mora por aqui? Precisa de algo? Água? Algum remédio?"
Perguntou Maria, demonstrando uma preocupação genuína que surpreendeu o próprio idoso. Ele a observou por alguns instantes, como se estivesse estudando seu rosto. Havia algo especial naquela jovem, algo que ele não via há muito tempo nas pessoas. Bondade pura, sem interesse, sem segundas intenções. Estou apenas passando por aqui, respondeu ele, com um sorriso melancólico. É difícil envelhecer sozinho, sabe? A gente vai perdendo as pessoas que ama, e o mundo vai ficando cada vez mais apressado, mais frio. Maria sentiu um aperto no coração. Lembrou-se do seu pai e de como ele ficava triste nos últimos anos de vida, vendo os amigos partindo um a um. O senhor tem família? Tenho, sim. Mas é complicado, respondeu o idoso, desviando o olhar. E você, minha jovem? É muito nova para estar trabalhando sozinha na rua. Estuda. Estudei até o ensino médio. Senhor, tive que parar para trabalhar depois que meu pai morreu. Minha mãe está doente e eu preciso cuidar dela, explicou Maria, sem nenhum tom de autocomiseração, apenas explicando os fatos da vida. E se você está gostando dessa história incrível, não esquece de dar aquele like maroto e se inscrever no canal. Tem muito mais história emocionante vindo por aí, e você não vai querer perder nenhuma. O senhor ficou em silêncio por alguns minutos, absorvendo as palavras da jovem. Havia nela uma força que ele admirava, uma dignidade que transcendia as dificuldades materiais. Você é uma pessoa especial, sabia? Não é todo mundo que para sua vida para ajudar um desconhecido. Imagina, senhor, se fosse meu pai ou minha mãe ali, eu gostaria que alguém fizesse o mesmo, respondeu Maria naturalmente, como se ajudar os outros fosse a coisa mais normal do mundo. Depois de alguns minutos conversando, o idoso se levantou, parecendo mais recuperado. Preciso ir agora, minha jovem. Muito obrigado pela ajuda e pela companhia. Você me fez lembrar que ainda existem pessoas boas neste mundo. De nada, senhor. Tome cuidado por aí. Se precisar de alguma coisa, eu estou sempre por aqui pela manhã, disse Maria, apontando para seu carrinho que havia deixado alguns metros atrás. Certamente nos veremos novamente, respondeu o idoso com um sorriso misterioso, caminhando devagar em direção à esquina. Maria voltou para seu carrinho, mas sua mente continuava pensando no senhor idoso. Havia algo nele que a tocará profundamente. Talvez fosse a solidão que ela percebeu em seus olhos, ou a gentileza genuína de suas palavras. Seja como fosse, ela esperava realmente vê-lo novamente. O resto da manhã transcorreu normalmente. Maria vendeu algumas águas, uns salgadinhos e 2 de suas coxinhas caseiras, que eram famosas entre os clientes regulares. O dinheiro estava curto, mas pelo menos daria para comprar os mantimentos básicos, se talvez sobrar um trocado para o remédio da mãe. Quando o sol já estava a pino e o movimento na rua diminuiu consideravelmente, Maria decidiu fazer uma pausa. Sentou-se em uma pequena cadeira plástica que carregava no carrinho e abriu uma marmita simples que havia preparado em casa: arroz, feijão e um pedaço pequeno de frango. Não era muito, mas ela agradecia por ter o que comer. Enquanto almoçava observando o movimento das pessoas, Maria pensava em seus sonhos. Sempre quis ter um pequeno negócio próprio, talvez uma lanchonete ou uma pequena loja. Sabia que com dedicação e honestidade era possível crescer na vida, mas as oportunidades pareciam sempre distantes para alguém como ela. Um dia eu consigo, murmurou para si mesma, terminando sua refeição simples. Um dia eu vou dar uma vida melhor para minha mãe e quem sabe até voltar a estudar. O que Maria não sabia era que, a algumas quadras dali, o idoso que ela havia ajudado estava em uma reunião importante em um dos edifícios mais luxuosos da cidade. Seu nome era Eduardo Almeida, e ele era dono de um império empresarial que incluía construtoras, supermercados, postos de gasolina e diversas outras empresas. Eduardo Almeida era conhecido em toda a região como um dos homens mais ricos e influentes do estado. Sua fortuna era estimada em bilhões de reais, e sua história de sucesso era contada em livros e revistas de negócios. Começara do zero, como filho de um pequeno comerciante, e construíra seu império com trabalho duro, inteligência, infelizmente, com o passar dos anos, uma certa frieza nas relações pessoais. Aos 73 anos, Eduardo estava sozinho no mundo. Havia se casado 2 vezes, mas ambos os casamentos terminaram em divórcio. Seus filhos,
Mimados pela riqueza, haviam se tornado pessoas egoístas e interesseiras, mais preocupadas com a herança do que com o bem-estar do pai. Seus netos mal o conheciam, e os poucos amigos verdadeiros que tinha haviam morrido ou se afastado com o tempo. Naquela manhã, Eduardo havia saído disfarçado de casa, como fazia às vezes, para caminhar pelas ruas da cidade e relembrar como era a vida das pessoas comuns. Usava roupas simples e dispensava o motorista e os seguranças, querendo sentir-se novamente como uma pessoa normal. Foi durante essa caminhada que tropeçou e quase caiu, sendo ajudado por uma jovem que não fazia ideia de quem ele era. E foi exatamente isso que o impactou tanto. Pela primeira vez em décadas, alguém o havia ajudado sem saber de sua riqueza, sem esperar nada em troca, apenas por bondade pura. Durante toda a reunião de negócios que teve naquela tarde, Eduardo não conseguiu tirar Maria da cabeça. A simplicidade dela, a gentileza genuína, a força que demonstrava apesar das dificuldades. Tudo isso fazia lembrar de como ele próprio havia sido na juventude, antes de a riqueza e o poder mudarem sua perspectiva sobre as pessoas. Senhor Almeida, o senhor está bem? Parece distraído, perguntou seu assistente pessoal, um jovem executivo impecavelmente vestido. Estou ótimo, Roberto. Só pensando em algumas coisas, respondeu Eduardo, tamborilando com os dedos na mesa de mogno do seu escritório. Posso ajudá-lo em alguma coisa, senhor? Eduardo ficou pensativo por alguns instantes. Roberto, quero que você faça uma pesquisa discreta sobre uma jovem vendedora ambulante que trabalha na região da rua 15 de novembro. Cabelos cacheados, morena, aparenta ter 20 e poucos anos. Trabalha com um carrinho de lanches. Certamente, senhor. Posso perguntar o motivo? Digamos que estou interessado em conhecer melhor uma pessoa que me impressionou hoje, respondeu Eduardo com um sorriso enigmático. Nos dias seguintes, Roberto fez uma investigação discreta e trouxe para Eduardo um relatório completo sobre Maria Santos Silva, filha de um pedreiro falecido, moradora da periferia, cuidadora da mãe doente, trabalhadora honesta sem nenhum registro criminal ou problema com a justiça. Uma pessoa, enfim, de caráter irrepreensível. Eduardo leu o relatório várias vezes, confirmando sua primeira impressão sobre a jovem. Decidiu então que era hora de dar o próximo passo. Galera, que história mais emocionante, não é? Se vocês estão curtindo tanto quanto eu, não esqueçam de deixar aquele like e se inscrever no canal. Vem muito mais emoção por aí. Na quinta-feira da semana seguinte, Eduardo voltou à região onde Maria trabalhava. Desta vez, porém, não foi sozinho. Passou antes em um supermercado de luxo e comprou uma sacola cheia de produtos, frutas nobres, carnes especiais, queijos importados, vinhos, chocolate e diversos outros itens que sabia que uma família simples raramente tinha oportunidade de consumir. Vestido novamente com roupas simples, Eduardo se aproximou do carrinho de Maria por volta das 10 horas da manhã. Ela estava atendendo um cliente e ele aguardou pacientemente sua vez. Senhor, que bom ver o senhor novamente, exclamou Maria com alegria genuína ao reconhecê-lo. Como tem passado? Não tropeçou mais em nenhuma calçada. Espero, brincou ela, com seu sorriso caloroso. Estou bem melhor, obrigado à sua ajuda, respondeu Eduardo, sorrindo. Na verdade, vim aqui porque queria retribuir sua gentileza do outro dia. Imagina, senhor, não precisa retribuir nada. Foi um prazer ajudá-lo, disse Maria, genuinamente surpresa. Insisto, disse Eduardo, estendendo a sacola pesada. Aqui, leve isso. São algumas coisinhas para você e sua família. Você merece um pouco de conforto. Maria olhou para a sacola e depois para o rosto bondoso do idoso, ficando visivelmente emocionada. Mas, senhor, eu não sei como agradecer. Isso é muito generoso da sua parte. Você não precisa agradecer nada. Quando alguém nos ajuda sem esperar nada em troca, isso é um presente raro nos dias de hoje. Quero apenas que você saiba que sua bondade não passou despercebida. Maria aceitou a sacola com os olhos marejados de lágrimas. Quando olhou dentro, ficou impressionada com a qualidade e quantidade dos produtos. Era comida para pelo menos um mês, e produtos que ela só via nas prateleiras caras do supermercado. Senhor, isso aqui deve ter custado uma fortuna. O senhor não devia ter gasto tanto. Disse ela, preocupada. Não se preocupe com isso.
Tenho condições de ajudá-la, e isso me faz muito bem, respondeu Eduardo, vendo a reação genuína de gratidão da jovem. Eles conversaram por mais alguns minutos, e Eduardo pode confirmar suas impressões sobre Maria. Ela era realmente especial, grata sem ser servil, forte sem ser amarga, bondosa sem ser ingênua. Era o tipo de pessoa que ele gostaria de ter como filha. Preciso ir agora, Maria, disse ele, revelando que sabia seu nome. O senhor sabe meu nome? Como? Perguntou ela, surpresa. Perguntei para alguns comerciantes aqui da região. Dizem que você é conhecida pela honestidade e pela gentileza, respondeu Eduardo, não mentindo completamente. Ah, que bom saber que falam bem de mim por aqui. Maria sorriu, genuinamente feliz com o comentário. Nos vemos em breve, Maria. Cuide-se bem. Eduardo se afastou, mas desta vez não foi embora imediatamente. Ficou observando de longe como Maria guardava cuidadosamente a sacola no seu carrinho e como ela parecia feliz e agradecida. Estava mais convencido do que nunca de que havia encontrado alguém especial. Naquela tarde, quando Maria chegou em casa, sua mãe, Dona Conceição, não acreditou no que via. Minha filha, onde você conseguiu tudo isso? Perguntou a senhora de 58 anos, olhando impressionada para os produtos espalhados sobre a mesa da pequena cozinha. Lembra daquele senhor idoso que eu ajudei uns dias atrás? Ele apareceu hoje no meu trabalho e me deu tudo isso, mãe. Disse que queria retribuir minha ajuda. Que homem generoso! Deus abençoe ele, exclamou Dona Conceição. E olha só esses queijos, Maria. E este vinho. Faz anos que não vejo produtos assim. Pois é, mãe. Acho que ele deve ter mais condições financeiras do que aparenta. Mas é uma pessoa muito boa, isso eu posso garantir. Naquela noite, mãe e filha jantaram como há muito tempo não faziam, com fartura e variedade. Dona Conceição, que havia perdido o apetite por causa dos medicamentos, comeu com prazer, e Maria se sentiu feliz por ver a mãe mais animada. Sabe, minha filha, disse Dona Conceição enquanto saboreava uma sobremesa de chocolate em porter, eu sempre disse para você que a bondade volta para a gente de alguma forma. Você ajudou aquele senhor sem esperar nada, e olha como Deus tocou o coração dele para nos ajudar. É verdade, mãe. Papai sempre dizia que o bem que fazemos volta para nós multiplicado. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Eduardo estava em sua mansão de 2.000 metros quadrados, mas se sentindo mais sozinho do que nunca. Havia jantado sozinho, como sempre, servido por empregados educados mas distantes. Seus filhos não haviam ligado, seus netos não sabiam nem seu telefone, e os poucos conhecidos que tinha só apareciam quando precisavam de favores. Como é irônico, pensou Eduardo, olhando pela janela do seu escritório particular. Tenho tudo que o dinheiro pode comprar, mas a pessoa mais feliz que conheci hoje foi uma vendedora ambulante que mal tem onde cair morta. Ele tomou uma decisão naquele momento. Não queria mais viver apenas acumulando riquezas. Queria encontrar um propósito verdadeiro para sua vida, e Maria havia lhe mostrado um caminho possível. Na sexta-feira seguinte, Eduardo pediu para Roberto pesquisar mais profundamente a situação de Maria e sua família. Queria saber sobre os sonhos dela, suas necessidades, suas aspirações. O relatório que recebeu o comoveu ainda mais. Maria havia sido uma aluna brilhante no ensino médio, sempre sonhara em cursar administração, mas precisou abandonar os estudos para trabalhar depois da morte do pai. Sua mãe estava desempregada há 2 anos por causa de problemas de saúde, e elas dependiam exclusivamente da renda que Maria conseguia com seu carrinho de lanches. Apesar de todas as dificuldades, Maria nunca havia se metido em confusões, não devia nada para ninguém, e era respeitada em toda a vizinhança pela honestidade e pelo caráter. Vários vizinhos relataram situações em que ela havia ajudado outras famílias em dificuldades, mesmo tendo pouco para si mesma. Esta menina é uma joia rara, murmurou Eduardo, fechando o relatório. É exatamente o tipo de pessoa que eu gostaria de ter trabalhando comigo. Gente, essa história está ficando cada vez mais emocionante. Se vocês estão ansiosos para saber o que vai acontecer como eu estou, deixem aquele like e se inscrevam no canal. Garantam que não vão perder o final dessa história incrível. Eduardo passou o fim de semana planejando sua próxima ação. Queria ajudar Maria de verdade,
mas sabia que precisava fazer isso da forma certa, sem assustá-la ou fazê-la se sentir intimidada. Na segunda-feira pela manhã, Eduardo tomou uma decisão que seus advogados assessores consideraram no mínimo inusitada. Decidiu se apresentar pessoalmente para Maria, revelar quem realmente era e fazer uma proposta de trabalho. Mas antes disso, quis testá-la mais uma vez. Pediu para seu motorista, um homem discreto e confiável chamado José, que se dirigisse até a região onde Maria trabalhava, mas se ficasse a certa distância. Eduardo desceu do carro de luxo algumas quadras antes e caminhou até o carrinho dela, novamente vestido com roupas simples. Bom dia, Maria, cumprimentou ele alegremente. Senhor, que alegria vê-lo novamente, respondeu ela com o mesmo sorriso caloroso de sempre. Como tem passado? E muito obrigada novamente pelos presentes da semana passada. Minha mãe ficou emocionada e nós duas estamos comendo como rainhas há dias. Fico muito feliz em saber disso. Na verdade, vim aqui porque tenho uma proposta para você. Maria o olhou com curiosidade. Que tipo de proposta, senhor? Bem, eu tenho alguns contatos no mundo dos negócios e estou procurando alguém de confiança para trabalhar em uma empresa. Pensei em você. Em mim. Maria arregalou os olhos, surpresa. Mas, senhor, eu não tenho estudo superior, não tenho experiência em escritório. Você tem algo muito mais importante, caráter. E isso não se aprende na faculdade, respondeu Eduardo com convicção. Claro que você precisaria aprender algumas coisas novas, mas tenho certeza de que você conseguiria. Maria ficou alguns instantes em silêncio, processando o que acabará de ouvir. Que tipo de trabalho seria, senhor? Começaria como assistente administrativa, mas com possibilidade de crescimento. O salário seria bem melhor do que você ganha aqui. Teria carteira assinada, benefícios, e a empresa até pagaria um curso superior para você, se tivesse interesse. Os olhos de Maria se encheram de lágrimas. Era exatamente o que ela sempre sonhara, mas parecia bom demais para ser verdade. Senhor, eu não sei o que dizer. É um sonho realizado. Mas por que o senhor faria isso por mim? Mal me conhece. Eduardo sorriu paternalmente. Às vezes a gente conhece o caráter de uma pessoa em 5 minutos, Maria. E você me mostrou em 5 minutos que tipo de pessoa é. Foi nesse momento que o chofer de Eduardo, preocupado com a demora do patrão, decidiu se aproximar para verificar se estava tudo bem. Senhor Almeida, está tudo certo? Perguntou José, chegando perto do carrinho de lanches. Maria ouviu o nome Almeida e sentiu um arrepio subir pela espinha. Olhou para o homem bem vestido que havia chamado seu amigo idoso de Senhor Almeida. Depois olhou novamente para Eduardo com uma expressão de completo choque. O senhor é o Senhor Almeida, o bilionário da cidade? Perguntou ela com a voz trêmula, mal acreditando no que estava descobrindo. Eduardo suspirou, percebendo que seu disfarce havia chegado ao fim. É, Maria. Eu sou Eduardo Almeida. Maria sentiu as pernas fraquejarem. Eduardo Almeida era praticamente uma lenda na cidade. Todo mundo conhecia sua história. Filho de comerciante que havia se tornado um dos homens mais ricos do país. Seus negócios empregavam milhares de pessoas, e sua fortuna era tema de especulação constante nos jornais locais. Meu Deus, eu ajudei o senhor Eduardo Almeida sem saber. Gaguejou Maria, tentando processar a informação. E foi exatamente por isso que sua ajuda foi tão especial, Maria, disse Eduardo gentilmente. Você me ajudou porque sou um ser humano que precisava de ajuda, não porque sou rico ou famoso. Isso é muito raro nos dias de hoje. Mas, senhor, por que o senhor estava andando sozinho pela rua, vestido assim? Porque às vezes eu preciso lembrar como é ser uma pessoa normal. Minha riqueza me isolou do mundo real, Maria. Há anos não tinha uma conversa genuína com alguém, até encontrar você. Maria ainda estava em choque, tentando assimilar tudo. O homem idoso simples que ela havia ajudado era, na verdade, uma das pessoas mais poderosas da região. A proposta de trabalho que fiz é verdadeira, Maria. Quero que você venha trabalhar comigo. Não por pena ou caridade, mas porque reconheço seu valor como pessoa, continuou Eduardo. Senhor Almeida, eu não sei se estou preparada para trabalhar em uma empresa do seu nível. Maria,
disse Eduardo, colocando a mão no ombro dela de forma paternal. Você me ajudou quando eu precisei. Agora, quero ajudar você a realizar seus sonhos. Aceita? Maria olhou para o carrinho de lanches que havia sido sua vida por 3 anos, depois para o homem que acabará de descobrir ser um bilionário, e finalmente tomou a decisão que mudaria sua vida para sempre. Aceito, Senhor Almeida. Aceito sim. Gente, que momento mais emocionante. Se vocês estão com o coração acelerado igual eu estou, deixem aquele like e se inscrevam no canal. A história ainda não acabou e vem muito mais emoção pela frente. 3 meses depois, Maria estava irreconhecível. Não fisicamente, continuava a mesma jovem bonita e simples de sempre, mas em termos de postura e confiança. Vestia roupas elegantes, mas discretas, havia aprendido a usar computadores avançados, dominava planilhas complexas, e já estava cursando administração na melhor universidade particular da cidade, com todos os custos pagos pela empresa de Eduardo. Sua mãe, Dona Conceição, havia se mudado para um apartamento confortável no centro da cidade. Tinha plano de saúde completo e estava fazendo um tratamento de saúde que a estava deixando cada dia mais forte e animada. Eduardo havia cumprido todas as suas promessas e muito mais. Maria não era apenas sua assistente administrativa, havia se tornado uma espécie de filha adotiva. Ele encontrara nela a família que nunca teve de verdade, e ela encontrara nele o pai que havia perdido muito cedo. Maria, preciso que você organize a reunião com os diretores para quinta-feira, disse Eduardo, entrando no elegante escritório que havia sido preparado especialmente para ela. Já está tudo organizado. Senhor Almeida, os relatórios estão prontos, a sala está reservada, e já confirmei a presença de todos, respondeu ela com segurança, mostrando uma eficiência que impressionava todos na empresa. Excelente. Sabia que você seria perfeita para este trabalho, disse Eduardo com orgulho paternal. Senhor Almeida, posso fazer uma pergunta? Claro, pode falar. Por que o senhor realmente fez tudo isso por mim? Sei que não foi só pela ajuda que dei naquela calçada. Eduardo parou o que estava fazendo e olhou para Maria com carinho. Você quer a resposta honesta? Sempre prefiro a verdade. Porque em você eu encontrei a filha que sempre quis ter. Meus filhos biológicos se perderam pelo caminho, corrompidos pela riqueza e pela falta de valores. Mas você me mostrou que ainda existem pessoas íntegras no mundo, e me fez lembrar de quem eu era antes de ficar rico e poderoso. Maria sentiu os olhos marejarem. O Senhor também se tornou o pai que eu perdi. Senhor Almeida, não sei como agradecer por tudo. Você me agradece sendo exatamente quem você é, Maria. Nunca mude isso. Naquele final de tarde, enquanto o sol se punha atrás dos prédios da cidade, Maria olhava pela janela do seu escritório no 22º andar, refletindo sobre como sua vida havia mudado completamente. Havia começado o dia vendendo lanches em um carrinho na rua, preocupada com as contas do mês com a saúde da mãe. Agora, tinha uma carreira promissora, estudava na universidade, sua família estava bem cuidada e tinha encontrado um novo pai em um homem que também precisava de uma família. Mas o mais importante de tudo, havia descoberto que um pequeno ato de bondade pode realmente transformar não apenas sua própria vida, mas também a vida de outras pessoas. Eduardo também havia mudado. Sua fortuna continuava a crescer, seus negócios prosperavam, mas agora ele tinha um propósito maior. Havia criado uma fundação social gerida por Maria, que ajudava vendedores ambulantes, famílias carentes da cidade. Muitas pessoas estavam tendo oportunidade de crescer na vida, assim como Maria havia tido. Que final mais lindo e emocionante. Se essa história tocou o coração de vocês como tocou o meu, deixem aquele like carinhoso e se inscrevam no canal. Vocês não vão querer perder as próximas histórias incríveis que estão vindo por aí. Seus filhos biológicos, que durante anos só apareciam quando precisavam de dinheiro, ficaram furiosos quando souberam que Eduardo estava tratando uma estranha como filha. Mas Eduardo não se importava mais com as opiniões desinteresseiras deles. Havia encontrado em Maria o que sempre procurou, amor verdadeiro e incondicional. Papai Eduardo, disse Maria um dia, usando o apelido carinhoso que havia adotado para ele, recebi uma ligação de uma jornalista hoje. Ela quer fazer uma matéria sobre nossa história. E o que você acha? Gostaria de participar? Perguntou Eduardo, sempre respeitando as opiniões de Maria.
Acho que pode ser bom para inspirar outras pessoas. Mostrar que a bondade realmente vale a pena, que ainda existem pessoas boas no mundo. Então vamos fazer, mas com uma condição. Queremos que parte da matéria seja sobre a fundação que criamos. Muitas pessoas podem se beneficiar se souberem que existem oportunidades por aí. A matéria foi publicada um mês depois na revista de maior circulação do estado. A história de Maria e Eduardo virou notícia nacional, inspirou programas de televisão e se tornou um exemplo de como um gesto simples pode transformar vidas. Centenas de pessoas procuraram a fundação criada por eles, e muitas outras histórias de sucesso começaram a surgir. Vendedores ambulantes conseguiram empréstimos para abrir pequenos negócios, jovens carentes ganharam bolsas de estudo, famílias em dificuldades receberam ajuda para recomeçar. Mas a transformação mais bonita de todas era a que acontecia na própria relação entre Eduardo e Maria. Ele havia recuperado a capacidade de amar e confiar nas pessoas. Ela havia descoberto que seus sonhos eram possíveis, que valia a pena acreditar na bondade humana. 2 anos depois do encontro que mudou suas vidas, Maria se formou em administração com as melhores notas da turma. Eduardo estava na primeira fila da cerimônia de formatura, aplaudindo com lágrimas nos olhos, mais orgulhoso do que qualquer pai biológico poderia estar. Obrigado por acreditar em mim quando nem eu mesma acreditava, disse Maria, abraçando Eduardo depois da cerimônia. Obrigado por me ensinar que a verdadeira riqueza não está no banco, mas no coração das pessoas que amamos, respondeu ele, emocionado. Dona Conceição, completamente recuperada e radiante de felicidade, observava a cena com gratidão infinita. Sua filha não apenas havia conquistado tudo o que sempre sonhara, mas também havia encontrado uma família maior e mais amorosa do que jamais imaginara possível. Naquela noite, durante jantar de comemoração em um dos melhores restaurantes da cidade, Eduardo fez um anúncio que surpreendeu até mesmo Maria. Maria, você sabe que sempre a considerei minha filha do coração. Hoje, quero tornar isso oficial. Gostaria de adotá-la legalmente como minha filha. Maria ficou sem palavras, com lágrimas correndo pelo rosto. Dona Conceição também chorava de emoção, segurando as mãos da filha. Seria a maior honra da minha vida, papai Eduardo, conseguiu dizer Maria entre lágrimas de alegria. E assim, Maria Santos Silva se tornou oficialmente Maria Santos Almeida, herdeira não apenas da fortuna de Eduardo, mas principalmente de seus valores, de sua generosidade e de seu amor. Hoje, 5 anos depois daquele encontro casual em uma calçada movimentada, Maria é vice-presidente das empresas do Grupo Almeida e diretora-geral da Fundação Esperança, que já ajudou mais de 10.000 famílias a mudarem de vida. Eduardo, aos 78 anos, continua ativo nos negócios, mas agora sua maior alegria é ver Maria brilhando em tudo que faz. Ele finalmente encontrou o sentido que sempre faltou em sua vida: amar e ser amado de verdade. Dona Conceição se tornou uma espécie de matriarca da nova família, cuidando de Eduardo como se fosse seu próprio pai, e sendo cuidado por ele com todo o carinho do mundo. A história dele se tornou lenda na cidade. Sempre que alguém hesita em ajudar um desconhecido, alguém conta a história de Maria e Eduardo. Sempre que alguém perde a fé na humanidade, lembra-se de que um simples gesto de bondade pode transformar o mundo. E o mais belo de tudo é que eles nunca esqueceram de onde vieram. Todo mês, Maria volta à rua 15 de novembro, não mais com um carrinho de lanches, mas para conversar com os vendedores ambulantes, oferecer oportunidades através da fundação e lembrar a todos que os sonhos são possíveis quando temos determinação e bondade no coração. Nunca esqueçam, ela sempre diz para os jovens que a procuram em busca de conselhos, de que não importa onde vocês estão hoje. O que importa é quem vocês escolhem ser. A bondade sempre encontra um jeito de ser recompensada, mesmo quando menos esperamos. Eduardo sempre acompanha nessas visitas, e às vezes ainda se disfarça de pessoas simples para caminhar pelas ruas e lembrar de onde tudo começou. Ele aprendeu que a verdadeira riqueza não se mede em dinheiro, mas na capacidade de tocar corações e transformar vidas. E é assim, aquela manhã que começou com uma simples queda em uma calçada se tornou o início de uma das mais belas histórias de amor familiar, generosidade e segunda chance que a cidade já conheceu. Porque às vezes, tudo o que precisamos é estender a mão para alguém que precisa. E às vezes, essa pessoa pode mudar nossa vida para sempre, da mesma forma que nós mudamos a dela.
Às vezes, um pequeno ato de bondade pode transformar o destino de duas vidas para sempre. E essa é a verdadeira magia que ainda existe no mundo. A capacidade infinita do ser humano de amar, de ajudar e de acreditar que dias melhores sempre são possíveis, desde que tenhamos coragem de ser bondosos com quem cruza nosso caminho. Maria olha hoje pela janela do seu escritório, vê a cidade lá embaixo pulsando de vida e sorri. Sorri pensando em quantas histórias como a sua podem estar começando neste exato momento, em quantas pessoas podem estar prestes a descobrir que a bondade é a força mais poderosa do universo. E ela sabe, com certeza absoluta, que sua história é apenas uma entre milhares que acontecem todos os dias, quando pessoas simples escolhem fazer a diferença na vida de outras pessoas simples. Porque, no final das contas, todos nós somos apenas seres humanos procurando um pouco de amor, um pouco de esperança e uma oportunidade de sermos verdadeiramente felizes. E, às vezes, essa oportunidade vem disfarçada de um idoso tropeçando em uma calçada, esperando que alguém tenha coragem de parar e estender a mão.